Eu nunca imaginei que abrir minha caixa de mensagens numa terça-feira comum mudaria completamente minha perspectiva sobre os últimos 5 anos da minha vida. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando vi o nome dele piscando na tela do meu celular, um nome que eu havia deletado, bloqueado e jurado nunca mais pronunciar, mas que meu coração ainda reconheceu instantaneamente, fazendo meu estômago revirar e minhas mãos tremeram enquanto eu li as primeiras palavras da mensagem que dizia: Oi, amor. Sei que faz tempo, mas preciso falar com você, tenho pensado muito em nós. Vocês não fazem ideia do que passei para chegar até aqui, e agora ele simplesmente aparece como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse me deixado no pior momento da minha vida, como se não tivesse destruído completamente minha autoestima e me feito acreditar que eu nunca seria boa o suficiente para ninguém. Mas a vida tem dessas ironias cruéis e hoje eu estou aqui, sentada no escritório da minha própria empresa, usando um vestido que custa mais do que o aluguel do apartamento onde morávamos juntos, dirigindo um carro importado e morando num condomínio de luxo que ele nem poderia sonhar em visitar, e agora ele quer voltar. Meu ex-namorado quer voltar depois que eu fiquei rica. Deixa eu contar essa história desde o começo porque vocês precisam entender o nível de absurdo dessa situação toda. Eu conheci o Rafael quando tinha 22 anos, estava no último ano da faculdade de administração. Trabalhava meio período numa cafeteria para ajudar a pagar as contas porque minha família sempre foi simples e não tinha condições de bancar tudo. Minha mãe era faxineira e meu pai tinha falecido quando eu tinha 15 anos, então eu sempre soube que teria que correr atrás dos meus sonhos sozinha. O Rafael era diferente de mim, ele vinha de uma família de classe média, o pai dele tinha um pequeno negócio de autopeças e a mãe era professora. Não eram ricos, mas tinham uma vida confortável, aquela vida que eu sempre sonhei ter, sabe, com viagens nas férias, carro próprio, casa sem preocupação se ia faltar dinheiro no fim do mês. Quando a gente se conheceu numa festa de um amigo em comum, eu fiquei completamente encantada. Ele era bonito, engraçado, atencioso, me tratava como se eu fosse a pessoa mais especial do mundo e pela primeira vez na vida eu me senti realmente amada e valorizada. Os primeiros meses foram perfeitos, a gente passava todos os fins de semana juntos, ele me levava para conhecer lugares novos, me apresentou para os amigos e para a família dele, e eu me apaixonei completamente, daquele jeito avassalador que você acha que vai durar para sempre. Eu me formei e consegui um emprego numa empresa pequena como assistente administrativa, o salário não era grande coisa, mas era melhor do que trabalhar na cafeteria. E eu estava animada porque finalmente poderia ter uma vida mais estável. O Rafael tinha se formado um ano antes de mim em engenharia, mas estava trabalhando com o pai na loja de autopeças porque, segundo ele, não tinha encontrado nada melhor na área dele. E eu sempre o incentivava a continuar procurando, mandando currículos, fazendo contatos. Mas ele parecia meio acomodado naquela situação. Depois de um ano de namoro, a gente decidiu morar junto num apartamento pequeno que conseguimos alugar. Era um lugar humilde, tinha um quarto, uma sala que se misturava com a cozinha, um banheiro minúsculo, mas era nosso e eu estava feliz porque acreditava que estávamos construindo algo juntos. A gente dividia as contas meio a meio, embora meu salário fosse menor que o dele. Mas eu fazia questão de pagar minha parte porque sempre fui muito independente e não queria depender de ninguém financeiramente. Foi quando morávamos juntos que eu comecei a perceber algumas coisas que me incomodavam no Rafael. Ele era meio preguiçoso com as tarefas de casa, deixava tudo para mim. Eu trabalhava o dia inteiro e chegava em casa e ainda tinha que cozinhar, limpar, lavar roupa, enquanto ele ficava no sofá jogando videogame ou assistindo TV. Quando eu reclamava, ele dizia que estava cansado, que trabalhar com o pai era muito estressante, e eu acabava cedendo porque não queria brigar. Mas o que realmente começou a me incomodar foi a forma como ele lidava com meus sonhos e ambições. Eu sempre fui uma pessoa sonhadora, queria crescer profissionalmente, abrir meu próprio negócio um dia, ter independência financeira, ajudar minha mãe que ainda trabalhava duro todos os dias mesmo com a idade avançando. Eu passava as noites estudando sobre empreendedorismo, fazendo cursos online gratuitos, lendo livros sobre negócios que eu pegava emprestado na biblioteca porque não tinha dinheiro para comprar. E sempre que eu falava sobre meus planos para o Rafael, ele sorria daquele jeito condescendente e dizia coisas como: você precisa ser mais realista, amor, nem todo mundo consegue ter seu próprio negócio. Você deveria focar em conseguir uma promoção na empresa onde trabalha, ou então você sempre foi muito sonhadora. Isso é bonito, mas a vida não é um conto de fadas. Essas frases me machucavam profundamente, mas eu tentava engolir a frustração e continuar perseguindo meus objetivos mesmo sem o apoio dele.
3 anos depois que a gente começou a morar junto, eu tive uma ideia que mudaria completamente minha vida. Eu trabalhava fazendo atendimento ao cliente e administração numa pequena empresa de produtos de limpeza, e percebi que havia uma demanda enorme no mercado por produtos ecológicos e sustentáveis. Mas a maioria das marcas cobrava preços altíssimos que as pessoas comuns não conseguiam pagar. Eu comecei a pesquisar sobre o assunto, descobri fornecedores, aprendi sobre formulações naturais, estudei sobre marketing digital e vendas online. E desenvolvi um plano de negócios para criar minha própria linha de produtos de limpeza sustentáveis com preços acessíveis. Eu estava empolgadíssima, sentia que finalmente tinha encontrado minha oportunidade, meu caminho, aquilo que eu tinha nascido para fazer. Quando contei para o Rafael sobre minha ideia, esperando que ele ficasse feliz por mim, que me apoiasse e incentivasse como um parceiro deveria fazer, a reação dele foi completamente oposta ao que eu imaginava. Ele riu, não foi uma risada de alegria, foi uma risada de deboche, daquelas que cortam sua alma, e disse: "Você está falando sério? Você quer largar seu emprego fixo para vender produtos de limpeza? Você percebe como isso é arriscado e meio ridículo? A gente mal consegue pagar as contas com nossos 2 salários e você quer se aventurar num negócio que provavelmente vai falir em 6 meses. Eu fiquei em choque, senti meus olhos encherem de lágrimas, mas tentei explicar que eu não ia largar meu emprego de imediato, que ia começar devagar, aos finais de semana, testando o mercado e investindo pouco a pouco, que tinha feito todas as contas e projeções, mas ele não quis nem ouvir. A discussão daquela noite foi terrível. Ele disse que eu estava sendo irresponsável, que sempre fui muito cabeça nas nuvens, que precisava amadurecer e aceitar que não era todo mundo que nascia para ser empresário, que eu deveria me contentar com o que tinha porque já era mais do que muita gente conseguia. Aquelas palavras me destruíram. Eu passei a noite inteira chorando no banheiro enquanto ele dormia tranquilamente como se nada tivesse acontecido. E foi naquele momento que eu comecei a questionar se realmente queria passar o resto da vida com alguém que não acreditava em mim, que não me apoiava, que tentava diminuir meus sonhos e me fazer sentir pequena. Mas eu amava o Rafael, ou pelo menos achava que amava, então tentei seguir em frente e esquecer aquela conversa. Durante os meses seguintes, eu continuei trabalhando no meu emprego, mas também comecei secretamente a desenvolver meu negócio. Usava meu salário para comprar pequenas quantidades de matéria-prima, fazia os produtos na cozinha quando o Rafael não estava em casa. Criei perfis nas redes sociais para divulgar, tirava fotos com meu celular velho, escrevia textos sobre sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente. Eu não contava nada para ele porque sabia que ele ia zombar de mim ou tentar me fazer desistir, então aquilo virou meu segredo, minha válvula de escape, minha esperança de um futuro melhor. As primeiras vendas foram emocionantes. Eu vendia para conhecidos, para colegas de trabalho, para amigas da minha mãe, e o feedback era sempre muito positivo. As pessoas adoravam os produtos, diziam que eram eficientes, cheirosos, que não agrediam a pele nem o meio ambiente, e começaram a me indicar para outras pessoas. Aos poucos, meu pequeno negócio paralelo começou a crescer. Eu tinha que acordar mais cedo para produzir os pedidos antes de ir trabalhar. Passava os almoços respondendo mensagens de clientes, e os fins de semana eram dedicados inteiramente às entregas e à produção. Eu estava exausta, mas feliz porque estava fazendo algo que amava, que fazia sentido, que tinha propósito. O Rafael começou a perceber que eu estava diferente, mais ausente, mais cansada, e quando ele perguntava o que estava acontecendo, eu inventava desculpas como estou com muito trabalho na empresa ou estou ajudando minha mãe com algumas coisas. Eu sei que mentir não é certo, mas eu tinha medo da reação dele, medo que ele me fizesse desistir quando eu estava finalmente vendo meus sonhos tomarem forma. Depois de 8 meses trabalhando assim em segredo, meu pequeno negócio já estava faturando quase o mesmo que meu salário fixo, e eu percebi que tinha chegado a hora de tomar uma decisão. Ou eu continuava na minha zona de conforto com um emprego que não me realizava e um relacionamento que me sufocava, ou eu arriscava tudo para tentar construir a vida que eu sempre sonhei. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Minha mãe, que sempre foi minha maior apoiadora mesmo sem ter condições de me ajudar financeiramente, descobriu sobre meu negócio secreto quando foi na minha casa e viu as caixas de produtos escondidas no armário. Ela ficou brava comigo por não ter contado, disse que sempre acreditou em mim e que ficava triste em saber que eu tinha que esconder meus sonhos do meu próprio namorado. A conversa com minha mãe foi um divisor de águas. Ela me disse: filha, eu não estudei muito, não tive as oportunidades que você tem, mas uma coisa eu sei. Você nunca vai ser feliz vivendo a vida que os outros querem que você viva, você precisa seguir seu coração, e se esse rapaz não te apoia,
Talvez ele não seja a pessoa certa para caminhar ao seu lado. As palavras da minha mãe ecoaram na minha cabeça por dias, e eu finalmente tive coragem de tomar a decisão mais difícil da minha vida até aquele momento. Primeiro, pedi demissão do meu emprego. Meu chefe tentou me convencer a ficar, ofereceu até um pequeno aumento, mas eu estava determinada. Sabia que se não fizesse aquilo naquele momento, talvez nunca mais tivesse coragem. Segundo, contei para o Rafael sobre meu negócio e sobre minha decisão de me dedicar integralmente a ele. A reação foi pior do que eu imaginava, ele ficou furioso, gritou comigo, me chamou de louca, irresponsável, egoísta. Disse que eu estava jogando nossa vida pelo ralo por causa de um capricho. Que se eu saísse do emprego não ia conseguir pagar minha parte das contas e ele não ia bancar minha aventura empresarial maluca. Eu tentei manter a calma e expliquei que já estava ganhando dinheiro com o negócio, que tinha clientes fiéis que via potencial de crescimento, mas ele não quis ouvir, estava cego de raiva. A discussão durou horas e terminou com ele dando um ultimato: ou eu voltava atrás na minha decisão e continuava no meu emprego, ou ele terminava o relacionamento porque não ia ficar com alguém tão irresponsável. Eu senti como se tivessem arrancado meu coração do peito. Eu amava aquele homem, tinha construído uma vida com ele, imaginava um futuro juntos. Mas ao mesmo tempo eu sabia que se desistisse dos meus sonhos naquele momento, eu nunca mais seria feliz, iria passar o resto da vida me perguntando e se eu tivesse tentado. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu olhei nos olhos dele e disse: então acho que a gente precisa terminar. O Rafael ficou em choque. Acho que ele não esperava que eu realmente escolhesse meu negócio em vez do relacionamento. Ele tentou voltar atrás, disse que estava nervoso, que a gente podia conversar com mais calma, mas eu já tinha tomado minha decisão. Percebi naquele momento que eu tinha passado anos me anulando, diminuindo meus sonhos, aceitando migalhas de apoio e carinho, e que merecia alguém que acreditasse em mim tanto quanto eu acreditava em mim mesma. 2 semanas depois, eu saí do apartamento que dividíamos, levei minhas poucas coisas e fui morar com minha mãe numa casa humilde na periferia da cidade. Era um quarto minúsculo onde mal cabia uma cama e algumas caixas, mas era onde eu podia trabalhar no meu negócio sem ser julgada, sem ser diminuída, sem ter que esconder quem eu realmente era. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Eu chorava todos os dias, sentia falta do Rafael, me perguntava se tinha feito a escolha certa. Tinha dias em que queria ligar para ele e pedir para voltar, mas minha mãe estava sempre ali me apoiando, me lembrando do porquê eu tinha tomado aquela decisão, me incentivando a continuar lutando. Financeiramente também foi complicado. Mesmo com as vendas crescendo, eu tinha que reinvestir quase todo o lucro no negócio, comprar mais matéria-prima, melhorar as embalagens, investir em divulgação. Então eu vivia no osso, comendo o mínimo, sem gastar com nada supérfluo. Toda a minha vida era trabalho e mais trabalho. Mas algo incrível começou a acontecer. Quanto mais eu me dedicava ao meu negócio, mais ele crescia, as vendas aumentavam exponencialmente. Eu tive que contratar uma pessoa para me ajudar com a produção, depois mais uma, e mais uma. Em um ano eu já tinha uma pequena equipe de 5 pessoas trabalhando comigo. Aluguei um espaço comercial pequeno para servir de produção e estoque, e as redes sociais da marca já tinham milhares de seguidores. Eu continuava trabalhando até tarde da noite, finais de semana, feriados, não tinha vida social, não tinha tempo para relacionamentos. Meu mundo era meu negócio e eu estava obcecada em fazer dar certo, em provar para mim mesma e para todos que duvidaram de mim que eu era capaz. 2 anos depois de ter terminado com Rafael, minha empresa já tinha 20 funcionários. Eu tinha acabado de fechar um contrato de distribuição com uma grande rede de supermercados, e o faturamento anual tinha chegado na casa dos milhões. Eu não acreditava no que estava acontecendo, era surreal. Eu que tinha saído de um apartamento minúsculo com apenas algumas malas de roupa, que chorava no chão do quarto da casa da minha mãe achando que tinha arruinado minha vida, agora estava sendo entrevistada por revistas de negócios, sendo convidada para dar palestras sobre empreendedorismo, sendo reconhecida na rua por pessoas que usavam meus produtos. Comprei uma casa linda para minha mãe, realizei o sonho dela de ter uma casa própria e espaçosa com jardim. Comprei um carro novo para mim, aluguei um apartamento moderno num bairro nobre, comecei a viajar, a conhecer lugares que sempre sonhei conhecer, a usar roupas bonitas, a jantar em restaurantes chiques. Mas nada disso era tão gratificante quanto a sensação de realização, de saber que eu tinha conseguido através do meu próprio esforço, da minha determinação, da minha recusa em desistir dos meus sonhos. Durante esses anos todos eu nunca mais tive contato com o Rafael, tinha bloqueado ele de todas as redes sociais, mudado meu número de telefone.
e honestamente eu raramente pensava nele. Estava tão focada no meu trabalho e na reconstrução da minha vida que não tinha tempo nem energia emocional para ficar remoendo o passado. Eu sabia através de amigos em comum que ele continuava trabalhando na loja do pai, que tinha tido alguns relacionamentos que não deram certo. Mas não me interessava saber mais do que isso, aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Até que há 3 semanas atrás eu estava numa segunda-feira tranquila no escritório, revisando os números do mês anterior que tinham sido excepcionais, quando recebi uma notificação de mensagem de uma conta que eu não conhecia no Instagram. Normalmente eu não abro mensagens de desconhecidos porque recebo muitas todos os dias, mas algo me fez clicar naquela, e quando abri, meu coração quase parou. Era uma mensagem longa do Rafael. Ele tinha criado um perfil novo só para conseguir me contatar porque eu tinha bloqueado o antigo, e começava dizendo que tinha visto uma matéria sobre mim numa revista de negócios, que tinha ficado impressionado com tudo que eu tinha conquistado, que sempre soube que eu era especial e tinha potencial para grandes coisas. Eu li aquela mensagem com uma mistura de raiva e incredulidade. Como ele tinha coragem de me escrever depois de tudo que tinha acontecido? Depois de ter zombado dos meus sonhos, de ter me feito escolher entre ele e minha carreira, de ter me chamado de irresponsável e louca. Mas a mensagem continuava, ele dizia que tinha pensado muito sobre nosso relacionamento ao longo dos anos, que tinha percebido que foi imaturo e não soube me valorizar quando estávamos juntos, que se arrependia profundamente de não ter me apoiado, e que gostaria muito de conversar comigo, de me pedir desculpas pessoalmente, de quem sabe tentar reconstruir nossa relação porque acreditava que éramos muito bons juntos e que merecíamos uma segunda chance. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por longos minutos, sem saber como reagir. Uma parte de mim queria mandar ele para bem longe, bloquear aquele perfil novo e seguir com minha vida como se nada tivesse acontecido, mas outra parte, aquela parte que ainda guardava lembranças dos bons momentos que vivemos juntos, ficou curiosa sobre o que ele tinha a dizer, sobre se ele realmente tinha mudado ou se era apenas interesse pelo meu sucesso financeiro. Decidi não responder naquele momento, precisava processar aquilo, então fechei o aplicativo e tentei focar no trabalho. Mas durante o resto do dia eu não conseguia parar de pensar na mensagem, nas memórias do nosso relacionamento, em tudo o que tinha acontecido desde então. Nos dias seguintes, ele continuou me mandando mensagens, sempre respeitoso, nunca insistente demais, falando sobre como a vida dele tinha sido vazia sem mim, como ele tinha amadurecido, como tinha feito terapia e trabalhado em suas questões pessoais, como tinha aprendido a valorizar e apoiar os sonhos das pessoas ao seu redor, como tinha aberto o próprio negócio na área de engenharia e estava indo bem também. Eu comecei a responder, admito, com mensagens curtas e cautelosas no começo, mas aos poucos fomos retomando uma conversa. Ele me perguntava sobre minha empresa, sobre minha mãe, sobre minha vida, e parecia genuinamente interessado, diferente daquele homem que me diminuía e zombava dos meus planos. Depois de 2 semanas de conversas, ele me convidou para jantar, disse que gostaria muito de me ver pessoalmente, que uma conversa cara a cara seria importante para ele poder se desculpar apropriadamente e para vermos se ainda havia alguma conexão entre nós. Eu fiquei em dúvida, minha cabeça dizia não, que era perigoso, que eu não devia dar essa chance, mas meu coração, aquele coração idiota que ainda guardava sentimentos por ele mesmo depois de tudo, dizia sim, que todo mundo merece uma segunda chance, que as pessoas mudam, que talvez dessa vez pudesse ser diferente. Acabei aceitando o convite e marcamos para o sábado seguinte num restaurante italiano que costumávamos ir quando estávamos juntos. Um lugar cheio de memórias e significados. Quando chegou o dia do jantar, eu estava extremamente nervosa, passei horas escolhendo o que vestir, acabei optando por um vestido elegante mas não muito chamativo. Me maquiei com cuidado, e quando olhei no espelho antes de sair, vi uma mulher completamente diferente daquela que ele conheceu. Eu não era mais aquela garota insegura que trabalhava numa cafeteria e tinha medo de sonhar grande. Eu era uma empresária de sucesso, confiante, independente. E isso me deu forças para encarar aquele encontro. Cheguei no restaurante e ele já estava lá esperando, e não vou mentir, meu coração acelerou quando vi. Ele estava bonito, mais maduro, tinha deixado crescer uma barba que lhe caía bem, e quando nossos olhos se encontraram, eu vi neles algo que parecia ser admiração genuína e talvez até arrependimento. O jantar começou meio desconfortável, nenhum de nós sabia muito bem o que dizer, mas aos poucos fomos nos soltando. Ele me contou sobre como tinha sido difícil para ele processar nosso término, como tinha passado meses tentando entender por que eu escolhi meu negócio em vez dele, até perceber que o problema não era minha escolha,
mas o fato dele ter me forçado a escolher, ele disse que na época estava com medo, inseguro, e que projetou todas as suas frustrações e medos em mim tentando me impedir de arriscar porque ele mesmo não tinha coragem de arriscar nada na própria vida. As palavras dele pareciam sinceras, ele tinha lágrimas nos olhos quando falava, e eu senti minha resistência começar a diminuir. Ele me pediu desculpas várias vezes durante o jantar, disse que se pudesse voltar no tempo faria tudo diferente, que me apoiaria incondicionalmente, que teria orgulho de estar ao lado de uma mulher tão determinada e capaz, que tinha sido um idiota egoísta e imaturo. Eu ouvi tudo aquilo e uma parte de mim queria acreditar, queria dar aquela segunda chance, afinal ele parecia ter mudado. Estava dizendo tudo o que eu sempre quis ouvir dele, mas havia algo me incomodando. Uma vozinha na minha cabeça questionando se tudo aquilo era genuíno, ou se ele só estava interessado agora porque eu tinha dinheiro, porque estava em uma posição diferente, porque podia oferecer a ele uma vida que ele não conseguiria ter sozinho. Durante a sobremesa, ele foi mais direto, disse que gostaria de tentar recomeçar nosso relacionamento, que achava que poderíamos ser muito felizes juntos agora que ambos estávamos mais maduros, que ele poderia me apoiar no crescimento da empresa, que poderia usar sua experiência em engenharia para ajudar com a expansão da produção, que juntos seríamos um time incrível. Foi nesse momento que algo clicou na minha cabeça. Ele não estava falando sobre amor, sobre sentimentos, sobre construir uma vida baseada em companheirismo e afeto. Ele estava falando sobre parceria comercial, sobre como ele poderia ser útil para minha empresa, sobre os benefícios práticos de voltarmos. Eu olhei para ele e perguntei diretamente: Rafael, você quer voltar comigo porque ainda me ama, ou porque agora eu tenho uma empresa de sucesso e dinheiro? Ele ficou visivelmente desconfortável com a pergunta, gaguejou um pouco e disse: não é isso. Claro que é porque eu te amo, sempre te amei. O sucesso financeiro não importa para mim, eu só quero estar com você. Mas eu vi nos olhos dele que estava mentindo, ou pelo menos não sendo completamente honesto, e naquele momento todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Ele não tinha me procurado porque sentia minha falta, porque tinha amadurecido, porque queria genuinamente pedir desculpas, ele me procurou porque viu uma oportunidade. Viu que eu estava bem de vida e pensou que poderia se beneficiar disso. Eu senti uma raiva imensa subir pelo meu peito, mas mantive a calma, respirei fundo e disse: Rafael, eu agradeço você ter vindo aqui hoje, agradeço pelas desculpas. Mas não posso voltar com você, na verdade nem quero, porque finalmente entendi algo muito importante: você não me amava de verdade quando estávamos juntos. Você me amava de uma forma conveniente desde que eu fosse pequena, desde que não sonhasse muito alto, desde que não te fizesse sentir inseguro sobre você mesmo. E agora você aparece porque acha que pode se beneficiar do meu sucesso, mas a verdade é que você continua sendo a mesma pessoa insegura e acomodada de antes. Só que agora disfarçada de homem maduro e arrependido. Ele tentou argumentar, disse que eu estava sendo injusta, que ele tinha mudado de verdade, mas eu não estava mais ouvindo. Levantei da mesa, peguei minha bolsa e disse antes de ir embora: você sabe qual foi a melhor coisa que você fez por mim? Foi ter me dado aquele ultimato. Foi ter me forçado a escolher entre você e meus sonhos, porque se você não tivesse feito isso, talvez eu nunca tivesse tido coragem de seguir meu próprio caminho. Então, de certa forma, obrigada, você me ajudou a me tornar a mulher que sou hoje, mesmo que não tenha sido sua intenção. Saí do restaurante sem olhar para trás, entrei no meu carro e dirigi de volta para casa com uma sensação de liberdade e paz que não sentia há muito tempo. Nos dias seguintes, ele ainda tentou me contatar algumas vezes, mandando mensagens dizendo que eu tinha entendido tudo errado, que ele era sincero. Mas eu bloqueei todos os contatos novamente, dessa vez para sempre. Conversei muito com minha mãe sobre o que tinha acontecido, e ela me disse: filha, você fez a escolha certa, um homem de verdade te apoia nos piores momentos. Não só aparece quando você já venceu, ele teve a chance de caminhar ao seu lado quando era difícil e escolheu te abandonar. Agora quer colher os frutos de uma árvore que ele não ajudou a plantar. As palavras dela foram muito sábias e me fizeram ter certeza absoluta de que tinha tomado a decisão correta. Hoje, 3 semanas depois daquele jantar, eu estou aqui refletindo sobre tudo o que aconteceu nos últimos 5 anos da minha vida. Sobre como eu saí de um relacionamento tóxico onde não era valorizada, sobre como arrisquei tudo para seguir meus sonhos. Sobre quantas noites eu chorei achando que tinha cometido um erro, sobre todos os sacrifícios que fiz, e posso dizer com total convicção que valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida, porque hoje eu tenho não só sucesso,
financeiro, mas principalmente tenho amor próprio, tenho autoconfiança, tenho a certeza de que sou capaz de conquistar qualquer coisa que eu coloque na minha mente. E isso ninguém pode tirar de mim. Aprendi que relacionamentos verdadeiros são aqueles onde as duas pessoas se apoiam mutuamente, incentivam os sonhos uma da outra, comemoram as vitórias juntas e se levantam juntas nas quedas, e que qualquer coisa diferente disso não vale a pena. É melhor estar sozinha e feliz do que acompanhada e infeliz. É melhor arriscar e falhar do que nunca tentar e passar a vida inteira se perguntando e se. O Rafael apareceu no momento em que eu estava no topo, mas ele não esteve lá quando eu estava no fundo do poço reconstruindo minha vida tijolo por tijolo. Ele não segurou minha mão quando eu tinha medo, não acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava completamente. Então ele definitivamente não merece estar ao meu lado agora colhendo os frutos. Sei que muitas pessoas que ouvirem essa história vão se identificar. Quantas de vocês já tiveram alguém que não acreditou nos seus sonhos, que tentou te diminuir, que te fez sentir pequena, e que depois que você venceu apareceu querendo fazer parte do seu sucesso? Meu conselho para vocês é: não aceitem migalhas de ninguém, não desistam dos seus sonhos por causa de relacionamentos ou de pessoas que não te valorizam. Porque no final do dia a única pessoa que vai estar com você para sempre é você mesma, então você precisa apostar em você, acreditar em você, lutar pelos seus objetivos mesmo quando todo mundo disser que você está louca. Minha empresa continua crescendo, estou expandindo para outros países, desenvolvendo novas linhas de produtos, e tenho planos ambiciosos para os próximos anos. Quanto à minha vida amorosa, estou aberta a conhecer alguém novo quando for a hora certa, mas não estou desesperada atrás de relacionamento, estou feliz comigo mesma, completa, realizada, e se aparecer alguém que agregue à minha vida, que me respeite, que me apoie genuinamente, ótimo, se não aparecer, também está tudo bem, porque eu já sou suficiente por mim mesma. Essa história me ensinou lições valiosas que vou carregar para o resto da vida. E a principal delas é que você nunca deve diminuir seus sonhos para caber na visão limitada que alguém tem de você. Quando o Rafael me deu aquele ultimato há 5 anos atrás, ele achava que estava me colocando contra a parede, que eu obviamente escolheria ficar com ele porque tinha medo de arriscar, mas o que ele não sabia é que aquele momento seria o catalisador da minha transformação. Foi ali que eu decidi que nunca mais ia permitir que ninguém me fizesse sentir pequena ou incapaz. Tem dias que eu passo em frente ao prédio onde fica aquela cafeteria onde eu trabalhava durante a faculdade, e me lembro da menina que eu era, cheia de sonhos mas insegura, com medo de ousar, achando que sucesso era coisa para os outros, para pessoas que nasceram em berços de ouro, ou que tiveram oportunidades que eu não tive. Hoje eu sei que estava completamente errada. Sucesso não tem nada a ver com onde você nasceu, ou quanto dinheiro sua família tem tudo a ver com determinação, resiliência, capacidade de levantar depois de cada queda, e principalmente com acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. Minha mãe é meu maior orgulho e inspiração, ela que passou a vida inteira limpando casas das outras pessoas para me dar educação, que nunca pôde ter uma casa própria, que usava roupas velhas para que eu pudesse ter material escolar, hoje mora numa casa linda que eu comprei para ela, não precisa mais trabalhar, pode finalmente descansar e aproveitar a vida. Quando entreguei as chaves da casa nova para ela, vendo as lágrimas escorrerem pelo rosto dela, eu soube que tudo tinha valido a pena, cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida, porque eu consegui dar para ela o que ela sempre mereceu mas nunca pôde ter. O Rafael e eu viemos de realidades diferentes, e durante nosso relacionamento eu sempre senti que estava correndo atrás, tentando alcançar o padrão de vida dele, me sentindo inferior por vir da periferia, por minha mãe ser faxineira, por não ter carro, por não poder viajar nas férias. E isso criou uma dinâmica muito tóxica onde eu aceitava ser tratada de forma mediana, porque achava que não merecia coisa melhor. Hoje eu entendo que aquilo era um reflexo da minha baixa autoestima, da minha insegurança, e não da minha real capacidade ou valor como pessoa. Quando abri minha empresa, muita gente além do Rafael duvidou de mim, teve gente que disse que eu ia quebrar em menos de 1 ano. Teve gente que falou que produtos de limpeza ecológicos era moda passageira, teve gente que riu quando eu disse que queria expandir para o país todo. Mas sabe o que eu fiz com todas essas críticas e dúvidas? Transformei em combustível. Cada não que eu recebia me fazia trabalhar mais duro. Cada porta fechada me fazia bater em 10 outras. Cada pessoa que duvidava de mim, só aumentava minha determinação de provar que estavam erradas. O momento mais difícil financeiramente foi nos primeiros 6 meses depois que larguei meu emprego fixo. Teve mês que eu não sabia se ia conseguir pagar o aluguel daquele espaço comercial pequeno que tinha alugado.
Teve semana que eu não tinha dinheiro nem para comprar comida decente e vivia de arroz, feijão e ovo. Teve dia que eu chorava de desespero achando que tinha arruinado minha vida e que nunca mais ia conseguir um emprego fixo porque tinha uma lacuna no currículo. Mas eu não desisti. Continuei acordando cedo todos os dias, continuei produzindo, vendendo, divulgando, fazendo entregas pessoalmente para economizar com frete, conversando com cada cliente como se fosse o mais importante do mundo, e aos poucos, muito lentamente, as coisas começaram a melhorar. O ponto de virada mesmo aconteceu quando uma influenciadora digital com muitos seguidores comprou meus produtos, adorou e fez um post espontâneo falando sobre eles. Naquele dia meu site caiu de tantos acessos. Eu recebi mais de 1000 pedidos em menos de 24 horas e entrei em pânico porque não tinha estrutura para atender tudo aquilo, mas era um pânico bom. Era o pânico de quem está vendo seu sonho finalmente se tornando realidade. Trabalhei dias seguidos quase sem dormir para dar conta de todos os pedidos. Pedi ajuda para minha mãe e para algumas amigas. Aluguei um espaço maior às pressas. Comprei matéria-prima em grande quantidade, e foi a partir dali que o negócio realmente decolou. Hoje minha empresa tem mais de 200 funcionários, 3 unidades de produção, distribui produtos para mais de 15.000 pontos de venda em todo o país, exporta para 6 países da América Latina, e fatura números que eu jamais imaginei ser possível quando comecei fazendo produtos na cozinha do apartamento que dividia com o Rafael. Mas sabe o que é mais gratificante do que os números? É saber que estou gerando empregos. Que tenho funcionárias que são mães solteiras e encontraram na minha empresa uma oportunidade de sustentar suas famílias com dignidade. Que estou contribuindo para um mundo mais sustentável. Que estou inspirando outras mulheres a acreditarem em seus sonhos e correrem atrás deles. Recebo mensagens todos os dias de mulheres que me seguem nas redes sociais contando suas histórias, dizendo que minha trajetória as inspirou a abrirem seus próprios negócios, a saírem de relacionamentos abusivos, a acreditarem que são capazes de mais do que imaginavam. E isso não tem preço, isso vale mais do que qualquer dinheiro que eu possa ganhar. Sempre que possível, eu dou mentorias gratuitas para empreendedoras iniciantes, faço lives falando sobre os desafios de empreender, compartilho dicas práticas. Porque eu lembro de como era estar começando sem ter ninguém para me orientar, sem ter recursos, sem saber por onde começar. E quero ser para essas mulheres o apoio que eu não tive. Quanto ao Rafael, depois que bloqueei ele novamente após aquele jantar, soube através de uma amiga em comum que ele ficou muito abalado, que esperava realmente que a gente voltasse, que achava que tinha feito tudo certo ao pedir desculpas e demonstrar arrependimento. Isso só confirma o que eu pensei. Ele realmente acreditava que só pelo fato de ter vindo com um discurso bonito e algumas lágrimas nos olhos eu ia cair nos braços dele e esquecer tudo o que aconteceu. Ele não entendeu que as feridas que causou em mim foram profundas, que as palavras que disse destruíram minha autoestima por muito tempo, que a falta de apoio dele no momento mais importante da minha vida foi algo que nunca vou esquecer. Perdoar não significa voltar, perdoar não significa dar uma segunda chance. Perdoar é liberar aquela mágoa do seu coração para que você possa seguir em frente sem carregar peso, e foi exatamente isso que fiz. Eu perdoei o Rafael pelos erros dele. Entendi que ele agiu daquela forma por conta das próprias inseguranças e limitações, mas isso não significa que quero ele de volta na minha vida. Algumas portas, quando se fecham, precisam permanecer fechadas para sempre. Uma coisa que muita gente me pergunta é se eu não sinto falta de ter alguém para compartilhar minha vida, se não fico solitária focando tanto no trabalho. E minha resposta é sempre a mesma: óbvio que seria legal ter um companheiro, mas eu prefiro 1000 vezes estar sozinha e realizada do que em um relacionamento medíocre só para não ficar só. Solidão e estar sozinha são coisas completamente diferentes. Eu estou sozinha romanticamente, mas não me sinto solitária. Tenho minha mãe, tenho minhas amigas. Tenho minha equipe de trabalho que é como uma segunda família, tenho uma vida social ativa quando quero, saio para jantar, viajo, me divirto. E tudo isso sem precisar pedir permissão ou dar satisfação para ninguém. Além disso, esses anos focada exclusivamente no meu crescimento pessoal e profissional me permitiram me conhecer profundamente, entender quem eu sou, o que quero, o que não aceito mais, quais são meus valores inegociáveis. E isso é essencial antes de entrar em um novo relacionamento. Eu não sou mais aquela menina insegura que aceitava migalhas. Hoje eu sei exatamente o que mereço e o que estou disposta a aceitar, e não vou me contentar com menos do que isso só para não ficar sozinha. Aprendi também que sucesso financeiro não resolve todos os problemas, não preenche todos os vazios, não traz felicidade automática, mas certamente traz segurança.
liberdade, oportunidades e paz de espírito. Eu não sou mais feliz porque tenho dinheiro, sou mais feliz porque realizei meus sonhos, porque provei para mim mesma que sou capaz, porque tenho autonomia para tomar minhas próprias decisões sem depender de ninguém, porque posso ajudar quem eu amo, porque posso fazer a diferença na vida de outras pessoas. Tem muita gente que critica pessoas de sucesso, que fala que quem tem dinheiro não tem coração, que empresários só pensam em lucro, mas posso garantir que não é assim, pelo menos não no meu caso. Eu me importo profundamente com cada pessoa que trabalha na minha empresa, ofereço salários justos, benefícios acima do mercado, ambiente de trabalho saudável, oportunidades de crescimento, porque eu sei o que é ser funcionária, sei o que é depender de um salário para sobreviver, sei o que é trabalhar em lugares que não te valorizam. Então faço questão de tratar minha equipe da forma como eu gostaria de ter sido tratada. Minha empresa também tem projetos sociais, doamos parte do lucro para instituições que trabalham com proteção ambiental. Temos programas de contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecemos bolsas de estudo para filhos de funcionários. Porque acredito que empresa não serve só para dar lucro para o dono, empresa tem responsabilidade social, tem que contribuir para uma sociedade melhor. Isso é algo que sempre fez parte dos meus valores e que nunca vou abrir mão, independente de quanto a empresa cresça. Olhando para trás, consigo ver claramente que tudo o que aconteceu na minha vida, incluindo o término doloroso com o Rafael, foi necessário para que eu me tornasse quem sou hoje. Se ele tivesse me apoiado naquela época, talvez eu nunca tivesse desenvolvido a força e a determinação que precisei ter para vencer sozinha. Talvez eu ficasse acomodada num relacionamento confortável, mas sem paixão. Talvez nunca descobrisse todo o meu potencial. Então, de certa forma, como eu disse para ele naquele jantar, agradeço por ele ter me forçado a escolher, porque eu escolhi a coisa certa, escolhi a mim mesma, escolhi meus sonhos, escolhi minha liberdade. Para todas as pessoas que estão passando por situações parecidas, que estão em relacionamentos onde não são valorizadas, que têm sonhos mas estão com medo de arriscar, que estão ouvindo de pessoas próximas que não são capazes, eu quero dizer o seguinte: acreditem em vocês mesmas, arrisquem, lutem, não desistam. Porque o arrependimento de não ter tentado dói muito mais do que o fracasso. Melhor tentar e falhar do que passar a vida inteira se perguntando como teria sido se você tivesse tido coragem. E se você falhar, levante e tente de novo. Porque cada fracasso é uma lição, cada porta fechada te direciona para a porta certa, cada não te aproxima do sim. E para aquelas pessoas que estão no papel do Rafael, que estão desencorajando alguém próximo de seguir seus sonhos, que estão projetando suas próprias inseguranças e medos nas pessoas que amam, por favor reflitam sobre isso. Perguntem-se se vocês realmente amam essa pessoa ou se só querem mantê-la pequena para que vocês não se sintam ameaçados. Amor verdadeiro é querer o crescimento e a felicidade do outro, mesmo que isso signifique que vocês vão ficar para trás, mesmo que isso tire vocês da zona de conforto. Então, se vocês realmente amam, apoiem, incentivem, estejam presentes nos momentos difíceis, comemorem as vitórias juntos e se fizerem isso, garanto que vão construir algo muito mais sólido e verdadeiro. Essa é minha história, uma história de superação, de resiliência, de amor próprio, de realização de sonhos. E também uma história de advertência sobre não permitir que ninguém te diminua ou te faça desistir do que você realmente quer. O Rafael apareceu querendo voltar depois que eu fiquei rica, mas ele perdeu a chance de estar ao meu lado quando eu era pobre e estava construindo meu império do zero. E essa é uma chance que nunca mais vai ter, porque algumas oportunidades não voltam, algumas portas quando se fecham ficam fechadas para sempre, e está tudo bem assim, porque significa que você está seguindo em frente, evoluindo, se tornando uma versão melhor de si mesmo. Hoje eu sou grata por tudo que passei, pelas dificuldades, pelas lágrimas, pelas noites sem dormir, pelos momentos de dúvida, porque tudo isso me trouxe até aqui, me transformou na mulher forte, determinada e realizada que sou hoje, e não trocaria isso por nada, nem por um relacionamento confortável, nem por aprovação social, nem por segurança financeira garantida, porque o que conquistei com minhas próprias mãos tem um valor inestimável que ninguém pode tirar de mim. E se você chegou até aqui e se identificou com essa história, se ela te tocou de alguma forma, se te inspirou ou te fez refletir sobre sua própria vida, por favor se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, deixe seu like e compartilhe com pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Conte nos comentários sua própria história de superação, de como você enfrentou pessoas que duvidaram de você, de como realizou seus sonhos apesar de todos os obstáculos.
porque sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis agora. Vamos criar uma comunidade de pessoas que acreditam em si mesmas, que apoiam umas às outras, que não têm medo de sonhar grande e lutar pelos seus objetivos. Estamos aqui toda semana trazendo novas histórias reais de superação, empoderamento e realização, então não deixe de se inscrever para acompanhar tudo. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.